quando nós comparamos essas duas formas de explicação, a explicação mítica tem suas características e serviu por um tempo, mas não serve o tempo todo. Nós, aqui no Brasil, em nosso mundo, temos nossas próprias mitologias, gente. Temos nossas fantasias, nossas crendices também. Eu vou dar um exemplo. Aqui, no meu quintal, ó, bem aqui, deixa eu botar para a câmera grande, aqui atrás, eu tenho uma árvore enorme. Eu fui dormir ontem, de ontem para hoje, acreditando que hoje a minha árvore estaria lá no quintal, com as folhas verdes e viva. Mas eu tinha como provar que isso iria acontecer? Evidente que não, ok? Então, se eu durmo hoje acreditando que amanhã a grama vai continuar verde, é crendice minha. Se eu vou dormir hoje acreditando que amanhã eu vou continuar vivo, vou acordar, é crendice minha. Porque eu não tenho como fazer previsões exatas sobre o dia de amanhã, sobre o futuro. Então, nós precisamos sustentar nossas crendices para ter uma mente saudável. Nós temos que ter nossas próprias mitologias, tá? Acreditar que a justiça plena existe nesse mundo. Acreditar que o juiz humano é imparcial. Acreditar que o amor verdadeiro não admite falhas, que só se pode amar de verdade uma única vez. Acreditar que a melhor justiça é pagar com a própria moeda no mesmo gênero, no mesmo nível, no mesmo grau. Nós temos nossas crenças. Eu não estou aqui para desfazer tuas mitologias. Mas negar que mitologias existem no dia de hoje? Não. O nosso mundo, hoje, presta atenção, é sustentado por mitos e lendas. Se a gente retirasse de agora, de 2026, os mitos, as lendas e as crendices que nós temos, eu não sei. Eu acho que você iria andar na rua, abraçar um cavalo que está sendo espancado e dizer: mãe, eu sou um idiota, e cair louco, igual Nietzsche. Então veja, quando nós encaramos a realidade de forma nua e crua, a nossa mente suporta? Será que a nossa mente suporta? Entende? Por que há tanta violência nesse mundo? Porque homens e mulheres são confrontados com a realidade do mundo, a realidade que eles não suportam, a realidade que eles não conseguem mais absorver, que não conseguem diluir, sintetizar, peneirar. E aí eles reagem violentamente, brutalmente, e tornam esse mundo um lugar pior do que ele já é, tá? Então vejam, o mito tem suas próprias formas, suas próprias maneiras de explicar, tá? Primeiro, a explicação mítica apela para o sobrenatural e para o fantástico. A explicação filosófica para o racional, tá? E para o natural. Por exemplo, enquanto o mito apela para o sobrenatural, o filosófico apela para os elementos desse mundo natural. Eu não posso explicar a origem do mundo lá no caos. Eu tenho que explicar com base no que está aqui, porque eu tenho como quantificar, ver e pensar. O que eu não posso pensar, não posso ver, não posso quantificar, está no âmbito da minha fé, da minha crença. Não dá para se fazer ciência plenamente com isso, com o mito, tá certo? Com a crendice. Dito isto, o mito se baseia na autoridade. A autoridade de quem falou, o poeta, Rapsode, o profeta, o místico, tá? E o filosófico não. O pensamento filosófico se baseia na argumentação, na razão. Então tem um misto aqui. Eu vou mostrar para vocês uma coisa. E eu peço total paciência, porque eu sei que eu já estou falando demais. Você que quiser dar uma pausa no vídeo, pause, vá beber uma água e volte já já. Mas eu preciso explicar isso aqui para você. Ó, fecha o olho na tela. Foca aí. Tem uma coisa interessante aí. Por exemplo, quando nós encaramos o mundo, é semelhante a isso aqui que eu vou passar para vocês. Nós temos aqui o nosso pensamento. Nós temos o P, pensamento. O nosso pensamento encara a realidade que nós chamamos de mundo. Tá certo? E muitas vezes, gente, o mundo que nós vemos está contaminado com as nossas ideias, tá? Com nossa opinião. Não é que a gente encara o mundo de forma plena, real. A gente o contamina com opiniões. Nosso pensamento pensa o mundo. Mas quando nos expressamos, usamos a linguagem. L. Então nós falamos. Pensamento, mundo, linguagem. Entretanto, quando nós falamos, nós pensamos sobre aquilo que falamos. A linguagem, ela passa a influenciar o nosso pensamento. E o nosso pensamento, ele também passa a refletir sobre o que nós falamos. E essa interconexão, pensamento-linguagem, linguagem modelando o pensamento, nos faz repensar de novo o mundo. E esse processo, ele continua infinitamente o tempo todo gerando opiniões e conhecimentos, noções, métricas. Tá certo? Então, isso é muito complexo, mas é basicamente uma das formas de se explicar a realidade. O pensamento mítico aceita o inexplicável e contradições. Você não questiona suas próprias mitologias. Imagina os gregos, quase 3.000 anos atrás, questionando que o mundo surgiu de uma relação
entre céu e terra. Céu e terra. O povo não ia questionar. A gente não questiona as coisas hoje. A gente vive aqui igual uns bobos. Tanta coisa acontecendo, tanta coisa nesse mundo, tanta loucura, né? E a gente não questiona. Imagina lá atrás. Mas o pensamento filosófico exige coerência lógica. Não aceita o inexplicável e não aceita contradições. O pensamento filosófico exige coerência. Ok? De novo, preste atenção nessa tela aí. Essa aula vai ficar grande. Eu sei. Muita gente não gosta, mas você, se você for inteligente, você vai gostar. Escute só, se inscreva agora. O pensamento filosófico, ele não aceita contradições. O que eu falo através da minha linguagem, coloca aqui. O que eu falo através da minha linguagem, colocar, vamos lá. O que eu falo através da minha linguagem, L, tem que estar totalmente com M, o mundo. Ok? Não pode haver essas contradições entre o que a minha linguagem diz, o que eu falo e o mundo real. Não pode haver essas contradições. Então, linguagem e mundo tem que ter uma igualdade, tá certo? Então, nesse sentido, A deve ser igual a A, tá? Então, tem que haver coerência. Se não há coerência, então algo está totalmente errado. Vamos adiante aqui, tá? Então, na mitologia, tem sempre esse recurso da genealogia. Quem gerou quem? De quem é a autoridade ou poder? Quem é o causador? Na filosofia, o pensamento filosófico, ele quer saber qual é a causa real, quantificável, explicável, que possa ser entendida de fato. Gente, a filosofia não tem essa coisa de, não, mas porque veio de fulano, que veio de Beltrano, que veio de ciclano. Não é assim, pessoal, que funciona na filosofia. Filosofia, ela quer saber da causa real, um pressuposto que explique algo que possa ser investigado, questionado por outros. Se a verdade só é acessível pela mente de uma pessoa que só ela viu, e por isso ela está dizendo, olha, eu vi, acreditem em mim. Isso daí é fé. Isso daí não é filosofia, não é ciência, tá bom? Isso é fé. Bom, nesse sentido, então, a filosofia vai lançar alguns conceitos que são importantes para o surgimento dessa razão, né, filosófico-científica. E esses conceitos são importantes para que a gente entenda como a filosofia se comporta. O primeiro conceito, gente, é o conceito de physis. Gente, physis é a natureza. Seria a matéria profunda e originária. O que é a physis? A physis é o todo, é o real. A gente precisa primeiro compreender o que nós temos. Os filósofos param de pensar o mundo místico e começam a pensar o mundo que nós temos aqui, diante dos nossos olhos. Os primeiros filósofos, então, foram chamados de fisiólogos porque estudavam a natureza. Eles não queriam saber do mito, mas do mundo místico. Ok? A regra, a chave para entender o mundo, portanto, estava aqui e agora. Nós podemos compreender o mundo porque nós temos a resposta nele. O mundo é compreensível. Olha, gente, presta atenção, porque aqui muda tudo. A regra, pessoal, a regra é essa. Ó, o mundo pode ser pensado, ok? O nosso pensamento, gente, o nosso pensamento pode acessar o mundo. O mundo é lógico. Por que lógico? Porque nós podemos refletir e conhecer. Obedece a regras. Existem regras, então, nesse mundo que podem ser compreendidas, pessoal. Tá vendo? Regras. Vamos voltar aqui. O mundo pode ser pensado. Deixa eu botar aqui já a minha telinha. Tá? Então, a regra é a chave para entender a natureza está na própria natureza. E, por fim, não precisamos inventar um mundo mágico fora daqui para explicar o mundo que nós temos. O mundo que nós temos pode ser compreendido. Isso é muito bom.